Bom dia a todos, meu nome é Ari, sou voluntário do Grupo Espírita de Fraternidade da cidade de Caieiras. Como fazemos todos os domingos, estamos reunidos aqui em torno do Evangelho de Jesus para mais uma fluidoterapia dominical. Como fazemos em todas as ocasiões, nesse instante nós pedimos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que nos ampare e ilumine nesses momentos, que nos ampare e ilumine durante a nossa semana. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está no livro Fonte Viva, item 56, Renascer Agora. Lá cita um trecho de João, capítulo 3, versículo 3, em que Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse trecho foi analisado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E lá ele fala sobre um fariseu que chamava Nicodemos, que era senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus, conversar com Jesus, né? Veio vê-lo. Ele tinha muito interesse em conhecer e saber quem era aquela pessoa, né? E disse a ele: mestre, sabemos que viesse da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que faz se Deus não estivesse contigo. E Jesus respondeu: em verdade digo-te, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos perguntou: mas como pode nascer um homem velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus retorquiu-lhe: em verdade vos digo, se um homem não nasce da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito, ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos, inconformado, mas como pode fazer-se isso, né? E Jesus observou: pois que é mestre de Israel e ignora essas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitos o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos fale das coisas do céu? Está lá em João ainda de 3, capítulo 3, de 1 a 12. Então, a questão do renascer de novo. Nós temos 365 dias por ano. O ser humano ele sempre sentiu necessidade de controlar e quantificar o seu cotidiano para melhor organizar a sua vida e as suas atividades. Desde as cavernas, ele vivia dos ciclos da natureza. Se era dia, se era noite, se era calor, se era frio, se era tempo de plantar ou tempo de colher, que eram fenômenos que se repetiam, aconteciam todo dia, vamos dizer assim. Isso era constante. E assim, hoje a gente vive em função dessa divisão que a gente fez, de horas, de dias, de meses, de anos, que vão determinar a nossa atividade e nosso comportamento durante a nossa existência. A cada hora e a cada dia é uma nova oportunidade. Nós temos uma nova oportunidade e essa oportunidade não volta atrás. Apesar da gente muitas vezes desejar de voltar no tempo, fazer novas escolhas, reviver novas situações, isso não acontece. Assim, se a gente falar em termos de horas, não falarmos em termos de horas, lógico, nós temos somente 365 oportunidades de aprendizado e recomeço durante o período de um ano da nossa vida. A nossa renovação moral ela pode ser buscada constantemente, diariamente.
Nós temos a oportunidade de analisar os nossos atos, o nosso comportamento e efetuar a correção da rota da nossa existência a cada novo dia. Nós podemos corrigir e recomeçar a nossa rota. A gente tem que ter vivo em nosso coração, em nossa mente, o que for de bom, o que for belo, o que for honroso e o que for meritório. Mas a gente não deve guardar a mágoa, o ressentimento, o remorso, né, dentro de nós. Assim como aqueles sentimentos que vêm com a máscara, né, dos excessos, né, as vaidades, o egoísmo, o orgulho ou a busca por prazeres superficiais que a gente ostenta. A gente deve ter iniciativa de fazer por nós mesmos o trabalho que muitas vezes a gente delega e atribui aos nossos anjos da guarda, aos nossos benfeitores espirituais. Aí a gente fica dizendo, a espiritualidade vai me ajudar. Meu mentor vai me dar paciência e tolerância. Que os espíritos me iluminem. Não, nós temos que ter a iniciativa de tomar a iniciativa e pedir sustentação da espiritualidade, sim, mas a iniciativa é nossa. A gente lembra sempre de Emmanuel, que foi o mentor e disciplinador de Chico Xavier. Ajudou na sua missão, né? Ajudou a superar as incompreensões e críticas que eram muitas vezes familiares e muitas vezes também dentro do próprio meio espírita, orientando ele a manter a produção literária e o comportamento, né, do médium que deveria ser tomado. Auxiliou, mas pediu para o Chico que fizesse a sua parte. Quem não lembra de Chico e a disciplina, né? Quem não lembra de Chico e a paciência? Tudo passa, foi a mensagem. Ou então, quem não lembra do desespero no avião que ele teve, achando que o avião ia cair, que Emmanuel apareceu e deu uma bronca nele. Ele falou, morra, mas morra com educação. Mesmo Divaldo Pereira Franco tem, em algumas ocasiões, Joana de Ângeles vinha chamar-lhe a atenção. Tá? Uma certa feita chamou a atenção dele que ele não se preparou por uma palestra. Daí deu um branco nele. Né? E ela perguntou se ele estava brincando, se ele achava que era brincadeira. Então, para isso que os espíritos estão presentes, mas a iniciativa tem que ser nossa. Os erros, as ofensas, as discórdias, os desajustes, desgosto, vão surgir a cada momento como um convite à nossa apatia, à nossa inércia, ao nosso desânimo, à falta de iniciativa da nossa parte. Mas a gente tem que encarar isso como prova, que tem que ser superada como fosse um teste para a nossa capacidade de superação mesmo, né? Das nossas próprias fraquezas. É essa que nós temos que superar. Nós não somos anjos, nós não somos espíritos perfeitos, senão a gente não estaria nesse mundo de provas e expiações. Mas nós somos espíritos no trabalho que nos compete e no caminho do desenvolvimento da nossa própria evolução. E a cada hora que se aproxima, ela pode ser a do reajustamento. Tá? Não deixe de aprimorar sempre que tiver a oportunidade, né, de os seus laços de amor e de paz que a gente pode criar, se não houver, ou recriar aqueles laços que por algum motivo se romperam, substituindo as algemas do desafeto, da mágoa, do orgulho e da vingança. Não é fácil quebrar esses conceitos, porque eles muitas vezes estão no nosso dia a dia, de não levar desaforo, do bateu levou, né? Do preconceito e ódio gratuito e instantâneo por qualquer coisa. Né? O melhor antídoto contra esses ensinamentos, esses sentimentos, é a nossa própria boa vontade em favor daqueles que nos odeiam, daqueles que estão no nosso caminho e que ainda não nos compreendem. Alguém te magoa? Reinicie o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende? Continua a demonstrar suas nobres intenções. Renascer a cada dia na corrente cristalina e contínua do bem.
Aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Então, renasce agora os nossos propósitos, decisões e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que nos cercam e antecipando a vitória sobre nós mesmos no tempo. No livro Caminho, Verdade e Vida, Vidas Sucessivas, também sobre esse trecho de João, fica claro ali que a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria a desordem e a injustiça. Através da luz da reencarnação, a gente entende os fenômenos dolorosos que a gente vê na vida, que a gente testemunha no nosso dia a dia. Nós vemos a misericórdia divina em ação, nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, pelas leis terrenas, o criminoso ele é enviado a penas privativas, a sofrimentos prolongados ou até a morte. Mas na providência divina, a lei corrige amando, não encaminhando a prisões eternas, os réus. Determina que eles voltem ao palco da atividade humana para se corrigirem e resgatarem juntos, uns frente aos outros, na convivência diária. Deus, ele não vê apenas a maldade nos atos prejudiciais que surgiram em algum caso. Ele conhece o mecanismo daqueles acontecimentos, as circunstâncias, as interligações que provocaram aquele crime. Algoz e vítimas são desconhecidos do homem na vida terrena. O esquecimento está ali, mas Deus sabe. Identifica as necessidades dos seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, nas amizades, na convivência diária, para que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores e com a bênção temporária do esquecimento. Então vamos lembrar, todo o dia é tempo de progredir, é tempo de aprender, é tempo de melhorar, de renovar. Vamos nos lembrar disso e não vamos perder mais tempo. Eu agradeço a todos pela atenção, peço que nos sigam no nosso canal, que acionem o sininho. Estamos nas redes no YouTube, no Facebook, no Instagram e temos o nosso grupo também no WhatsApp. Fiquem com Deus, um bom domingo a todos e uma boa semana.